Não julgueis e não sereis julgados. Palavra e vida, o Evangelho comentado a cada dia. Olá, meu irmão, a paz, tudo bem com você? Sim, hoje trazemos acerca do julgamento. Em Gênesis 12, versículo 1 a 9 e Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Trabalharemos esse tema. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que vos tiverdes medidos, também vos sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Jesus propõe uma série de pequenas instruções e exortações. A primeira delas é contra o julgamento, aquele julgamento arrogante, hipócrita, que despreza e condena. A palavra irmão é repetida 3 vezes, o que pode indicar que as ações mencionadas aconteciam com muita frequência na comunidade cristã. As comunidades às quais Mateus se dirige eram formadas por grupos diversificados e com tendências à comparação e à crítica. O evangelista relembra que esse tipo de atitude não deve acontecer entre irmãos. A linguagem é exagerada para chamar a atenção, para que os interessados mudem de atitude. Há uma tendência nas pessoas de não verem os seus defeitos para melhor conviver com eles. Antes de olhar os defeitos dos outros, é preciso olhar para os próprios. Só assim, a correção fraterna pode ser feita com caridade e compreensão. Somente atitudes amorosas conseguem provocar mudanças nas pessoas. A severidade, além de não produzir efeito, serve de parâmetro para Deus nos julgar. Por isso, usando de compaixão, estamos promovendo o critério do nosso próprio julgamento. Compreender e não julgar nunca. Esta é a lei. Bonito demais, né, meu irmão? Pois é. E a gente pensa, a cada instante a gente julga, a gente observa e sempre vem aqueles pensamentos ruins, podemos dizer até venenosos. Se a gente soubesse o que isso faz, o que acontece conosco nos livros de Chico Xavier por André Luiz, estudamos muito sobre isso, sobre a força do pensamento, principalmente quando eles são ruins, nocivos, desejando o mal para o outro. Não pense que aquilo vai como uma flecha para o outro em primeiro lugar, não. Antes de ir para o outro, te reveste daquele mal. Da mesma forma que quando você deseja o bem, quando você ora por alguém, o primeiro a ser beneficiado é você. Tudo é uma questão de ótica, do ponto de vista em que você vê. Certa vez, uma pessoa conhecida, que hoje posso dizer que, apesar do pouco contato, tenho como uma amiga, me perguntou assim: como você faz para se proteger? Aí eu perguntei para ela, em que sentido? Aí ela disse, não, porque você com certeza, orando muito com as pessoas, pelas pessoas, buscando sempre o comedimento, isso deve irritar muito o lado negativo, espiritual. E na igreja, normalmente, os próprios membros oram pelo pastor, pelo missionário. Como é que você se protege? E eu observei e respondi: nós buscamos o autoaprimoramento diário, o orar e o vigiar, o contemplar com Deus. Claro que somos falhos, claro que podemos errar, mas aquilo não, se houver um erro, aquilo não nos representa no todo.
porque somos falhos, somos humanos. Deus enxerga o nosso coração. E é exatamente o nosso esforço para vencer as nossas más tendências que é contado, que é levado em conta. E aí nasce essa bendita e amável redoma ou doma que nos protege, que nos amplia a visão, que nos ampara. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, meu irmão. E aquilo que tivermos que passar na vida, sendo bonzinhos ou não, passaremos. Aquele que ora mais não deixará de passar pelo que tem que passar, porque ora mais. Aquele que age corretamente não deixará de passar pelas coisas porque age corretamente. Ele simplesmente segue Ló, segue a lei. É o que um dia todos estamos fadados a fazer. Enfim, fazer o bem. E isso é maravilhoso. É maravilhoso para quem convive conosco e mais ainda para nós mesmos. Porque às vezes até se aguentar é difícil. O convívio com as pessoas não é fácil. Mas quando tentamos nos tornar pessoas mais leves, muito longe de querermos ser exemplos, mas quando tentamos não cultivar esse ódio, essa inveja, sabe? Esse rancor. Chico sempre falou com muita propriedade do medo que ele tinha da inveja. Ele sentia como aquilo era nocivo. E com tanto aprendizado, com tantas pessoas que por aqui passaram e nos deixaram um legado. Começando com o nosso princípio inteligente, Deus, que se esconde através das suas obras. Ele não vem dizendo, eu fiz, eu sou o dono, eu mando, eu aconteço. E o seu filho, que veio como exemplo de bondade e humildade, para ensinar a sermos um pouquinho parecidos com ele. Então, querido irmão, já estamos fazendo a nossa parte quando já conseguimos não odiar o outro. Podemos não gostar do erro do outro, amar o pecador e não gostar do pecado. Odiar o pecado, mas respeitar o pecador. Porque até o pior de todos eles, o pior pecador, terá por alguém um apreço. Então lembrem-se que os bons pensamentos, aqueles pensamentos contínuos de alegria, de boa energia, de simplicidade, de compaixão, te protege, te envolve, te salva, te livra. Enquanto que os pensamentos contínuos de medo, tristeza, ódio, esses que vibram lá embaixo, sabe? Junto com a inveja, junto com tudo, fica muito mais fácil de sermos atingidos por aqueles que um dia já ferimos. E quanto mais alto estivermos, quanto mais a nossa frequência subir, mais difícil será nos sentirmos agredidos. Poderemos nos sentir feridos em alguns momentos, porque ninguém é de ferro, mas cada vez que nós amamos e perdoamos, nós nos curamos novamente. Então pense bem o que você precisa fazer para renovar a sua vida. Comece passo a passo, devagarinho, refazendo as ideias, refazendo os seus sonhos. Lembra aquele diário de bordo? É mais ou menos por aí. Não deixe que nada nem ninguém tire sua alegria, ou tire a tua motivação, ou tire a tua esperança. E lembre-se que o nosso ser, a nossa mente, é um laboratório infinito. Lembre-se que próprio Jesus disse, sois deuses. Você pode ser o seu próprio remédio. Um beijo gigante, um abraço, meu irmão. Até mais. Se Deus quiser e Ele quer.